Bem-vindo à minha oficina, meu nome é Maico e vou chamar vocês para a gente consertar o micro-ondas juntos. Chegou aqui na oficina um micro-ondas diferente, um Panasonic, um Philco bonitinho, PMO 25MB, analógico, não sei se é analógico, aqui o debaixo do temporizador sim. Então vamos abrir, não sei o que foi que aconteceu, vamos abrir o problema e vamos consertar juntos aí. Vou deixar mais perto aqui, vamos lá. Ele é todo mecânico, vamos lá. Primeira coisa, descarregar o capacitor. Tenho que cuidar da minha vida aqui, da minha saúde. Vamos tirar, desconectar tudo para fazer um teste no geral. Aqui eu vou tirar o diodo, todas as conexões do capacitor, desconectar magnetron com a ajuda de uma chavinha. Aqui vou desconectar o trafo. Vamos lá. O multímetro, sensor de temperatura, fusível de entrada. Opa, fusível de entrada não apitou. Magnetron. Trafão. Tô vendo que chegou, tem uma resistência ok. Verificar aqui. Vamos verificar agora o capacitor. Vamos ver se ele tem 10 ohms do meu multímetro. Aqui do lado para você. Quase 10 ohms, ok. Fuga, se tem fuga. Não tem fuga, vamos ver se tem amperagem, capacitância, perdão. Ver a capacitância dele. Ok. Agora vamos testar o diodo. Ver se o diodo tá ok. Tem o auxílio da minha bateria 9 volts. De um lado não conduziu quase nada, do outro lado tem que conduzir um pouco da tensão da minha bateria aqui. Beleza, ok. Agora vamos trocar o fusível de entrada que está queimado. Nós temos que descobrir o porquê que esse fusível queimou. Dá uma regulada aqui no suporte, ficar bem preso, limpa contato. Vou botar um fusívelzinho novo. De louça. Agora vamos testar na nossa lâmpada em série para ver se não tem nada em curto. Vou deixar todos os fios sem encostar em nada aqui, apesar de estar desligado o trafo, mas vamos ligar na nossa lâmpada em série, ver se tem algum curto, algum problema. Opa! Ele ligou quando eu botei na tomada. Vamos ver aqui. O tempo estava acionado, mecanicamente acionado. Ok, vou abrir a lâmpada queimada. Vamos ver se a lâmpada está queimada mesmo. Vou botar meu multímetro
na escala de corrente contínua e vou colocar aqui na minha lâmpada interna e não tá chegando corrente para a lâmpada. Olha que engraçado, hein? Não tá chegando corrente para a lâmpada. Vamos ver se aqui eu tenho corrente aqui direitinho. Deixa eu ver aqui. Preto com azul. 220. Vamos lá. Vamos ver aqui. Na minha lâmpada não está chegando. Pode ser uma chave de porta? Pode. Ou ele depende da conexão com o trafo para chegar na lâmpada. Vamos fazer o teste então do trafo. Tiro da minha tomada em série aqui, vou conectar o trafão para testar o trafão. Vamos ver se ele vai estar ligando e dando a amperagem correta. Como eu sei que não teve nenhum curto, vou ligar direto agora na minha tomada da bancada aqui, que eu tenho um disjuntor de 10 amperes para me proteger também de qualquer problema. Opa, a lâmpada não estava acendendo porque ela precisava fechar esse com o trafo, tá? Então aqui vamos ver, botar agora uma temperatura mais alta ali e analiso, vejo que o meu relógio amperímetro está marcando 4.2, então eu vejo que está ok o meu trafo, tá? Vou testar o restante. Já vou conectar aqui, que eu sei que está ok o diodo, eu sei que está ok o capacitor. Só essa conexão aqui que está muito mal feita aqui desse capacitor. Eu tô achando que eu vou ter que fazer uma substituição desse capacitor, porque essa conexão aqui dele está muito feia. A conexão dele, essa conexão dele aqui tá muito ruim, tá? Então eu vou ter que substituir ele. Então já volto. Para substituir esse diodo, vou ter que mexer aqui no ventilador, vou ter que tirar ele para fora aqui. Eu uso um macetinho aqui, eu solto a parte de baixo do ventilador, tiro todo o parafuso de baixo e em cima eu só solto um pouco para ver se eu consigo fazer só ele girar aqui para fora. Deixa eu ver se ele me permite. Ó, permitiu que eu faça esse movimento, ó. Assim eu não preciso soltar ele todo. Macetinho de técnico velho, macetinho de bancada. Agora aqui vou soltar esse diodo. E eu vou substituir ele, porque ele já tá muito frágil ali. Aqui ele já deve estar muito frágil, então qualquer movimento que ele vai me partir isso, não vai dar certo. Então eu vou colocar um diodo novo. Vou achar um diodo bem longo aqui, cabo longo. Eu sei que esse diodo está em perfeito estado. Quando chega na minha oficina as peças, tanto capacitor de alta como os diodos, eu faço um teste em todos eles. Eu tiro um tempinho que não estou fazendo nada, pego lá uma caixa com 10, 20 capacitor, testo todos eles, ver se está ok. Aí eu deixo na bancada pronto para uso, confiando neles, né? Não coloco peça sem conferir antes. Diodo a mesma coisa. Quando chega o pacote com a quantidade que eu comprei, uma hora que tiver um tempinho, eu vou lá, testo um por um e que vai para oficina para ser usado. Tenho certeza que está ok. Bem colocado.
tá? Vou conectar os cabos do trafo. Sei que o que vem da bobina do 3 volts vai junto com o diodo. Sei que o que vem direto da bobina secundária vai sozinho. Então, para você que quer aprender a mexer com micro-ondas, aprender a consertar, quer tirar todas as dúvidas, aprender de uma forma correta, eu lancei há pouco tempo um curso que eu queria ter feito quando eu comecei a aprender sobre micro-ondas. 50 aulas, 100% na prática, sem enrolação, sem muita teoria, sem muito blá blá blá, mostrando realmente como funciona e todos os componentes, todas as partes do micro-ondas, todas elas mostrando como funciona, o que ela tem que fazer, o que ela não pode fazer, como testar. Muitos exemplos de defeitos, tem um módulo só com defeitos e soluções. A placa eletrônica, que não é o caso desse micro-ondas, não tem placa. A placa eletrônica mostra todos os componentes, todos não, quase todos, os principais componentes, com o que tem que fazer e como testar. Você vai aprender também então consertar a placa. Vai ser até uma abertura para outro eletrodoméstico, porque placa-fonte tem um monte de eletrodomésticos. Tem até na TV, tem a placa-fonte. Então você pegando essa noção de placa-fonte, você vai sair consertando bastante coisa. É um curso 100% na prática, é um treinamento que eu me dediquei muitas horas de aula, 50 horas, 7 módulos, muito completo e um preço super acessível. Tá na descrição embaixo esse curso, tem um cardzinho também aqui. Entra no site, dá uma olhada lá no Saiba Mais, tem um site bem explicadinho, tudo como que funciona, dá uma olhada lá. Vamos terminar aqui, então vamos terminar de montar agora aqui a parte do ventilador. Posso fixar o de baixo, eu vou fixar o de baixo primeiro. Agora o de cima eu vou apertar ele, que eu tinha soltado. Ok, tá tudo ligado aqui, certinho. Então confere direitinho. E já posso ligar o meu magnetron. Não sei se o magnetron tá ok. O magnetron é a única peça do micro. Aqui eu vou dar um apertinho, que tá muito solto, muito frouxo. Vou dar um apertinho a mais aqui, ó. Tá. Aí ficou legal, vou apertar esse aqui. Tá, muitas vezes o mau contato deixa de esquentar o micro-ondas, sabia? Então vamos lá. Colocado, tudo certinho, fiação bacana, alta sozinho, bobina de 3 volts está acompanhado, tá tudo certinho. Vou ligar para fazer um teste, vou deixar ele todo desligado aqui, tá? Liguei na tomada. Ele não está acendendo essa lâmpada quando abre a porta, hein? Tá engraçado isso. Mas dessa não é função nesse micro-ondas. Opa, encontramos mais um defeito aqui. Não está girando o ventilador. Não está girando o ventilador. Eu não tinha notado o defeito antes. Vamos ter que verificar porque. Vamos ver se está chegando energia no ventilador. Isso aí, ó, se tiver problema, estão vendo como funciona no dia a dia, sem edição demais, sem só aparecer coisa bonitinha. Ah, deu tudo certo, era fusível. Não, olha a encrenca. Vamos lá. Tá aqui, corrente alternada. Vamos ligar o micro-ondas. Ele está chegando 99 volts aqui, veja só. Tinha que chegar a 220 aqui. O magnetron está ligando, que eu vejo consumo 7, mas está chegando 77 volts só aqui. Muito estranho. Vamos pesquisar o defeito. O que eu vou fazer? Vou ter que... Eu não lembro se ele estava funcionando ou não, a hélice do ventilador, na primeira vez que a gente ligou. Não vou ter que voltar. Podia voltar o vídeo agora, é uma boa ferramenta, né? Mas eu vou ter que desmontar ele aqui para ver o que tá vendo. Vamos tirar aqui. E vou verificar esses contatos aqui se estão certinho mesmo, tá? Vou ligar ele novamente.
Não é possível, tá passando só tinha que estar passando 220 aqui. Não só esses 9. Difícil aqui, ó. Vamos virar aqui esse amarelo. Vem aqui, então eu posso uma ponta ficar aqui. E o marrom, ele vem, que sai da lâmpada. Então eu posso colocar aqui junto com a lâmpada, ó. Tá? Vamos ver o caminho da energia. A gente está fazendo o caminho da energia aqui, ó. Liguei novamente. Tá vindo com 200. Então o que acontece? Tá vindo os 220 volts. O motor tá em curto, tá travado ou tá consumindo e não tá girando. Então o motor tá com problema. Vou sacar o motor pra gente verificar, tirar ele, botar o motor na bancada pra gente dar uma olhada aqui, tá vendo? Tiro da tomada. Olha a segurança. Vou descarregar o capacitor, entendeu? Agora vamos tirar o motor para dar uma olhada. A primeira coisa eu tiro a hélice. Segunda, né? Que a primeira eu descarreguei o capacitor. Tiro a hélice, não consegui tirar por aqui. Vou ter que soltar primeiro aqui então mesmo. Problema real no dia a dia da bancada, sem ilusão, sem frufru, sem editar e deixar a vida fácil. Ai, como é bom fazer isso. Não dá problema, viu como é fácil consertar um micro-ondas, eu ganho muito dinheiro rapidinho. Não é assim sempre. Geralmente, a gente encara uns pepininhos assim. Então vou ter que desconectar todos os fios aqui do capacitor para eu poder chegar melhor o acesso meu ao motor aqui, para eu não estar preso a esse limite de espaço aqui. Eu apertei bem a conexão, então fica mais difícil tirar. Mas é isso aí, o serviço bem feito é deixar a conexão sempre bem justa. Sem estar resfriando, né? O ventilador resfriando, né? Vou usar uma alavanca com uma chave. Eu tenho que tirar ele aqui. Não posso tirar ele. Ó, vai forçando, fazendo uma alavanca. Desculpa o mau jeito na filmagem aí. Mas veja. Vídeo real da oficina do Maicon. Encarando uma encrenquinha. Vamos sacar fora esse motor. 2 parafusos longos. Tá. Sacamos o motor. Inspeção visual. Primeira coisa, inspeção visual. Não vejo nenhum fio escapado. O motor tá solto. O motor tá bacana. Ó, não tem problema nenhum. Tá. Vou fazer uma coisa aqui. Geralmente eu vou para a bancada, mas para continuar com o nosso vídeo sem corte aqui, vou pegar o meu chicote para eu fazer um teste com ele fora. Aqui numa dessa era um mau contato. Mau contato podia ser aqui nesses conectores aqui, porque ele consumiu uma parte da tensão que ele tinha disponível, né? Então vamos conectar um aqui. Tenho aqui uns cabinhos jacaré. Aqui. Vou ligar na minha lâmpada em série, que se tiver algum problema, a minha lâmpada em série vai segurar a encrenca. Liguei na minha lâmpada em série e o motor não está funcionando, ó, não está consumindo nada. Posso ver no meu multímetro que eu estou mandando para cá 220 volts, ó, e o motor está com problema. Vamos substituir o motor. Por quê? A gente tem uma forma de consertar o motor quando a gente vê que tem um fio partido, geralmente esse da direita, do final da bobina, mas esse fio está indo para... Então ele está com rompimento dentro da bobina,
de uma outra forma. Então vamos ter que substituir. Eu vou buscar um motor para a gente fazer a substituição, tá? Vamos continuar então com esse pepininho aqui. Vocês viram que eu até deixei para o outro dia, eu tive que parar para resolver outras coisas, até outro dia estou de outra camiseta. Então nós paramos aqui, nós tínhamos encontrado fusível queimado e depois notamos que estava chegando apenas 90 volts aqui no motor do ventilador. Notamos que o motor estava com problema, realmente o motor estava com problema. Eu já troquei o motor, tá? Botei o motor novo no lugar, tudo certinho, corretinho. Aí o que aconteceu? Não funcionou, não girou o motor. E o motor tá bom, agora o motor é um motor que tá ok. E aí eu fui verificar que estava chegando só esse 90. Realmente o motor estava com problema, o que estava no micro-ondas, porque nós tiramos a bancada e botamos 220 nele direto, a corrente alternada nele, e não funcionou. Então o motor realmente precisava ser trocado. Mas mesmo assim não ligou esse motor. Verificando, testando condutividade aqui, vendo, poxa, pensando, até consultei Maiá, consultei casos. A gente tem que fazer isso, a gente tem que se virar, a gente tem que consultar e procurar ajuda. Se a gente não sabe a resposta, tem que batalhar. Até a gente está para lançar aí um agente de IA, que eu estou treinando ele, tá? Mas você tem coisas que você não sabe? Claro! Muita coisa, a gente nunca vai saber tudo sobre um assunto, né? Tudo é muita coisa, né? Então a gente tem que ter uma ajuda, né? Então, como eu nunca tive um professor que eu pudesse ligar e perguntar, o que eu faço? Mas eu tinha os vídeos do YouTube, e hoje em dia a gente tem as inteligências artificiais, né? Ele falou que uma mal condutividade aqui nessa chave seletora mecânica podia, mas balela, não foi, tá? A IA também erra, muito. A IA mente também, ela inventa coisas, então a gente tem que ficar muito ligado. Por isso que eu estou desenvolvendo essa IA com um treinamento voltado para conserto de micro-ondas. Acho que logo a gente vai lançar esse produto aí, vamos ver. Então, notei aqui, ele estava aqui com os enforca-gatos, montei, vi os acessos e achei aqui, ó, bem em um dos cabinhos dos fios que vem para o motor do ventilador e vai para a lâmpada, que divide essa linha aqui com a lâmpada. Olha como ele está, é difícil de visualizar. Meu telefone até que está com um defeitinho aqui no canto direito, estou achando que é a minha lente. E veja, ele está rompido, parcialmente rompido. Ele não está totalmente rompido. Então ele é um condutor de excelência, não está conduzindo como deveria. Então eu tenho que substituir esse pedaço aqui do cabo. É simples, não é de desespero total. Mas até a gente achar, e como eu achei? Comecei a seguir o caminho que a energia tem que percorrer, que a tensão tem que percorrer. E desliguei tudo daqui, peguei meu multímetro na escala de BIP e fui testando. E aqui ele me dava uma condução em ohms, em alta em ohms, estava medindo 300 ohms. Não estava bipando, então estava conduzindo mal. Onde a gente encontrou o defeito. Então agora eu vou fazer um cortezinho aqui e vamos fazer uma emenda. A emenda aqui muitas vezes eu faço com solda, algumas vezes eu já achei esse aqui, jogamos fora. Achei um outro até da mesma cor, para ser bem caprichadinho, né? Vou pegar aqui tá muito longo, até vou diminuir um pouco. Diminuir um pouquinho. Descascador de fio, ferramenta maravilhosa. Tá, vou descascar esse outro aqui também. Pronto. Até vou usar um espaguetinho aqui de termo. Antes da gente fazer a emenda, a gente veste o espaguetinho termo retrátil aqui, né? Faço uma emenda bem feitinha.
Puxo meu termorretrátil para fazer o isolamento. Meu soprador térmico. Ficou bem justinho, bem apertadinho, bem bacana. Esses nossos termorretráteis deixam um serviço bem profissional, não fica aquela emenda horrível de fixolante. Quando é algum outro lugar que tem algum movimento, alguma coisa, eu até já faço uma soldinha. Tá? Vamos ligar agora aqui. Vou ter que iluminar melhor. Aí, agora eu vou pegar umas fitinhas aqui, forca-gato, para não cometer o mesmo erro. O que aconteceu aqui? Esse cabo ficou encostando o magnetron. Quando aqueceu, derreteu uma parte e comeu um pouco da parte do fio que veio a fazer essa falha. Vou pegar mais uma. Isso aqui é uma maravilha ter na oficina, tá? Isso é coisa maravilhosa. Porque fica um trabalho diferenciado. Você separa os fios, muda, não deixa ficar encostando onde não deve encostar. Isso aqui eu aprendi desde o tempo que eu arrumava PC, computador. Então aqui você faz organiza de forma clara aqui os fios, que nada fique encostando onde não se deve. Tá? Agora vamos para o nosso teste. Vou ligar aqui na minha lâmpada em série primeiro. Eu não deixei ligado o trafão, tá? Essa lâmpada que tá ainda me deixando preocupado. Vamos ver aqui, vou ligar, vamos ver se a lâmpada liga quando eu ligo o micro-ondas. A lâmpada acende. E o nosso ventilador agora tá girando, ok. Agora eu vou fazer um teste, vou ligar o trafão para ver se tudo funciona. Vou ligar o trafão. Vamos ligar tudo. Como é mecânico, eu deixei ligado, ele já ligou no mesmo instante. Então agora aqui vou ligar. Ligou o magnetron, posso ver no meu amperímetro. Tá tudo funcionando ok. A lâmpada acende quando o restante acende. A lâmpada não acende. Vou desligar aqui, ó. Quando eu abro a porta, a lâmpada não acende. Não sei se é uma questão do modelo. Então vamos lá, finalizando esse vídeo desse micro-ondinhas pequeno no tamanho, que deu um trabalhão pra gente, né? Mas é legal pra gente ver o dia a dia, nem tudo são rosas, né? Nem tudo na hora e rápido. A gente bate a cabeça um pouquinho, mas a gente descobre. Eu pesquisei sobre não acender a porta, não acender a lâmpada quando se abre a porta. E o que eu encontrei, a IAs, eu pesquisei em algumas IAs discordaram. Eu pesquisei no YouTube e encontrei alguns vídeos de alguns colegas que ensinam como conserta micro-ondas. E esse modelo, um micro-ondas que não acende a luz quando abre a porta ligado na tomada. Não. Tá? Como esse aqui, acende só quando funciona. Ó, tá vendo aqui que acendeu a luz? Tá? Abre a porta, não. Então, eu acredito que seja esse modelo. Eu liguei para cliente, falei, olha, eu tô com uma dúvida aqui, esse micro-ondas não... Ela falou, olha, sabe que eu não lembro direito? Ela perguntou para uma pessoa, não, realmente esse micro-ondas não acende a luz quando abre a porta. Então eu cheguei à conclusão que esse modelo mecânico não tiveram como os engenheiros... Tá? Então, mas se alguém discorda, por favor, deixe uma mensagem, deixa aí um comentário e nos ajude a desvendar esse mistério aí, porque não encontrei esquema elétrico desse micro-ondas, fio, então se alguém encontrou o esquema,
Se alguém consegue, alguém discorda ou alguém concorda, deixa um comentário aí pra gente, eu agradeço. E deixa um curtir, por favor, compartilha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo do dia a dia na assistência. Tem dias que de noite é assim mesmo. Tem dias que de noite é assim mesmo, hein? Tá bom? Vamos que vamos, obrigado pela companhia e espero que tenham aprendido alguma coisa desse vídeo. Eu aprendi. Compartilhando com vocês eu aprendi. Obrigado, valeu.